Bem, queridos, bom dia. Como vamos? Tudo bem? Lembro que na última aula demos uma breve pausa a respeito dos crimes contra a dignidade sexual, porque optamos por tratar essa matéria nas aulas ao vivo. Sob outro enfoque, demos continuidade nas aulas gravadas a respeito dos crimes contra a organização do trabalho e também iniciamos o trato dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. E é aí que a gente se debruça hoje para tratar de vários temas bacanas, várias discussões inerentes aí aos artigos 208 e 209 nesse bloco inicial da nossa aula de hoje. Bem, lembro que iniciei com os doutores, na última aula, o trato do crime previsto no artigo 208, que nos diz, que nos traz a tipificação a respeito do delito de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Fizemos lá um estudo detalhado, muito bem pontuado a respeito da objetividade jurídica do tipo. Então, demos toda uma assistência para que os queridos possam compreender onde há na Constituição Federal um direcionamento do legislador para que punisse essas condutas, já que estamos em um Estado laico. Porque quando a gente fala, por exemplo, no ato de vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, a minha pergunta é: por que nós não estaríamos diante de um mero crime de dano? Bem, nós não estaríamos diante de um mero crime de dano porque há incidência do princípio ou do critério da especialidade. O legislador optou por trazer um crime específico para a proteção, para a tutela do sentimento religioso. Por quê? Porque lá na nossa Constituição Federal, é muito importante a gente lembrar que no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, se consta ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então veja-se, doutores, que lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, nós temos a liberdade de consciência e de crença como, digamos, um direito fundamental. Veja-se que a importância da religião, ela é tão reforçada na cultura brasileira que os tribunais já se foram, inclusive o Supremo Tribunal Federal, já se debruçaram a apreciar a questão dos crucifixos em repartições públicas, crucifixo que é aí um símbolo tipicamente cristão. Isso afetaria o Estado laico, sim ou não? Nesse momento, a Corte Suprema chegou à acertada conclusão, ao meu ver, de que esses objetos religiosos, o crucifixo, nas repartições públicas, não ofenderiam a laicidade, não ofenderiam o princípio do Estado leigo. Por que não ofenderiam a laicidade? Porque tratar-se-á de uma cultura enraizada em terra brasilis, tratar-se-á de uma cultura enraizada no Brasil. E nesse aspecto, o fato de ser o Brasil um Estado laico não quer dizer que o Brasil não dá importância à religião. Ao contrário, o Brasil dá sim importância à religião e a religião faz parte da cultura brasileira. Mas não só o cristianismo, mas as religiões também de origem africana, as religiões derivadas do cristianismo e por aí segue. Nós temos aqui uma diretriz constitucional no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Nós temos ali um dever de respeito à pluralidade de religiões. Então, na sua prova, a percepção que deve ser feita é que sim, o Brasil
ele é um Estado laico, mas o fato do Brasil ser um Estado laico não quer dizer que o Brasil nega a cultura religiosa que paira sobre a população nacional. Então essa cultura religiosa, ela deve ser respeitada e por isso, por não se negar a importância da religião, os crucifixos nas repartições públicas, eles são sim importantes e de certa sorte eles não ofendem a laicidade. Tanto assim, agora tirando para um outro raciocínio, que a Suprema Corte também apreciou o uso de animais, agora é um assunto um pouquinho mais polêmico, convido quem é que queira estudar sobre, que me procure para a gente escrever um artigo junto para publicar na minha coluna. Se alguém tiver interesse, pode me mandar lá um WhatsApp ou um e-mail para a gente conversar sobre, porque eu estou interessado em escrever, então se alguém quiser publicar comigo na minha coluna, fica aqui o convite, tá? Minha coluna é na revista eletrônica Viva Minas. Então, a partir de agora, a discussão que se paira, ou a discussão com que se debruçou o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, de forma equivocada, ao meu modesto ver, é a conclusão de que o uso de animais, tá? O sacrifício de animais em cerimônias religiosas, isso de certa sorte faz parte do direito constitucional da liberdade de consciência e de crença, com redobradas vênias ao Supremo Tribunal Federal e aos eminentes e brilhantes ministros ali togados. Eu entendo que hoje, na concepção moderna de direitos humanos, nós temos uma ramificação dos direitos humanos que se diz direitos humanos do meio ambiente. E aí, direitos humanos do meio ambiente, a gente entende tanto a questão de fauna e flora, bem, e aí dentro de fauna e flora nós temos a proteção, a necessidade de proteção dos animais. Então veja, os direitos humanos é para proteger todo e qualquer ser humano. Direitos humanos não vai proteger animais, mas dentro da concepção moderna de direitos humanos do meio ambiente, é importante que se respeite a integridade física dos animais. E ao meu modesto ver, o sacrifício de animais em cerimônias, impelindo dores a esses animais em cerimônias religiosas, isso ultrapassa muito o limite da razoabilidade. Isso chega, ao meu modesto ver, a ser uma atrocidade, a ser uma maldade que é, inclusive, incondizente com a racionalidade, no sentido humano da palavra, de se não conferir dor a outrem, a outrem aí que eu digo, também direcionado aos animais. Então, nesse aspecto, veja-se que o sentimento religioso é algo que foi tutelado na Constituição Federal e nós podemos ali ver que o escarnecer, o deboche a determinadas pessoas ou ainda o fato de se atentar contra objetos religiosos, isso é muito comum, tá? Nós temos aí vários casos recentes em que se invadiram igrejas católicas, tiraram imagens, principalmente de Nossa Senhora, que algumas outras religiões não acreditam nessa santa, e quebraram as imagens, urinaram. Temos aí situações esdrúxulas, incompatíveis, justamente com a pluralidade de religião que nós acabamos de citar. Vimos ali tratar-se de um tipo misto cumulativo. Então, quer dizer, se o agente, na mesma conduta, ele escarnece, por exemplo, de um padre, e aí ao mesmo tempo ele quebra, ele depreda o objeto ali, a santa, nesse caso ele vai responder cumulativamente. E verificamos também a acumulação, o aumento de pena em caso de violência, bem como a acumulação. Nós temos um aumento de pena majorante de 1/3 na pena e ainda o acréscimo da pena correspondente à violência, se dessa violência resulta lesão. Então, nesse caso, estudamos toda a sistemática do tipo penal e encerramos a aula trazendo uma jurisprudência.
Então hoje eu já trouxe algumas informações a título de complementariedade da última aula e agora nós voltamos ao estudo da jurisprudência para a gente embalar na sequência do artigo 208. Bem, diz lá, o agente que, embriagado, ingressa na igreja, profere impropérios, empurra os fiéis e ofende o pastor que preside o culto, incide na sanção do artigo 208. Incide na sanção do artigo 208. Então veja-se que o crime se consuma. O momento de consumação é o momento em que há o escarnecimento, é o momento que há a perturbação, principalmente em cerimônias religiosas, em que o silêncio é regra. Ali nós temos um momento de respeito. Temos aí um preceito secundário de 1 mês a 1 ano, em que, portanto, a competência é dos juizados especiais. Importante deixar claro que, por mais que se trate de uma infração penal de menor potencial ofensivo, quer dizer, passível inclusive de benefícios a título da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, nós temos que deixar claro, expresso, que a ação penal é pública e incondicionada. Quer dizer, se houve registro do escarnecimento, se houve registro da perturbação, se houve registro da quebra de objetos religiosos, do desfazimento desses objetos de forma pública, veja-se que nesse caso, se houve o registro, o Ministério Público toma providência independentemente da vontade da vítima. Então a pergunta é, qual o bem jurídico, qual a objetividade jurídica, né? Qual o bem jurídico tutelado pelo artigo 208? Bem, o bem jurídico tutelado é o sentimento religioso e o mandato constitucional de criminalização que confere necessária incidência do princípio da especialidade para a tipificação do crime. Em especial, a gente tem o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que deixa claro, tá, a necessidade de proteção à liberdade de consciência e de crença. No mais, façamos agora uma análise, porque nós temos um outro princípio da especialidade. E agora, eu deixei no finalzinho da aula, porque deixei no finalzinho do trato, do artigo 208. Por quê? Porque é o que cai em prova, é o que ninguém conhece, é o que vem na beiradinha do livro e as pessoas não dão importância. E a cerimônia indígena, e a cultura indígena, que é praticamente toda vinculada à questão religiosa. Temos aí exemplo que nós já nos pomos a debater a respeito dos gêmeos indígenas, né? Então há tribos indígenas em que se perpetua a cultura de que os gêmeos oriundos, né, da mãe índia, quando eles nascem, um representa o mal e outro representa o bem. Então a cultura entende que o que nasce primeiro representa o mal, o que nasce em segundo momento representa o bem, alguma coisa nesse sentido. Não conheço a fundo, não estudei a fundo a cultura, mas é algo nesse sentido. E aí essas tribos sacrificam essa outra criança, que em tese seria a criança má, a criança endemoniada. Então nesse caso, qual é a incidência do direito? Bem, nós temos uma discussão internacional a respeito disso, sobre a concepção universalista e relativista. A concepção universalista, ela entende que os direitos humanos eles são auto-aplicáveis a todo e qualquer ser humano e que nesse aspecto a cultura não pode ser suscitada para massacrar direitos humanos, a exemplo do direito à vida. Então essa criança, tendo o direito à vida, ela deveria sim ser protegida. A concepção universalista também pode ser aplicada, a exemplo da questão da clitorectomia, né, da clitorectomia. Então nós temos lá, quando do nascimento de crianças do sexo feminino em determinadas comunidades, em determinadas regiões, principalmente ali arábicas e africanas, nós temos a extração do clitóris para reduzir ou obstar o futuro prazer sexual dessa criança. Então, novamente, nos pomos a debater
a respeito do universalismo. Para o universalismo, todo e qualquer ser humano é dotado dos mesmos direitos e esses direitos eles são auto-aplicáveis, pouco se importando a cultura. Nesse caso, pouco se importando a cultura, a dignidade sexual dessa criança deveria ser protegida e a comunidade, o Estado deveria agir ou de uma forma mais incisiva, se necessário, uma intervenção da comunidade internacional. Então veja, queridos, que para a vertente universalista, no caso aí da questão indígena, no caso do nascimento dos gêmeos, né, para a concepção universalista, seria rigoroso que a República Federativa do Brasil intervisse para salvar esse gêmeo que seria sacrificado, retirasse talvez esse gêmeo daquela comunidade para que ele não fosse sacrificado. Sob outro enfoque, temos agora a concepção do relativismo cultural. Bem, o que é o relativismo cultural? O relativismo cultural, ele nos diz que todo e qualquer ser humano é dotado sim de dignidade e que os direitos humanos são auto-aplicáveis. Todavia, essa concepção relativista nos impõe que a análise dos direitos humanos respeite a cultura, porque é um contrassenso, ou tratar-se-á de contrassenso, a imposição da cultura ocidental para a cultura oriental. Um exemplo que a corrente relativista traz, principalmente na questão da clitorectomia, na extração do clitóris dessa criança do sexo feminino para obstar ou para reduzir o prazer futuro, o prazer sexual futuro dessa criança, eles nos deixam expresso, a corrente nos diz, ora, se essa criança não for submetida ao procedimento, ela vai ser completamente estigmatizada, ela vai ser completamente hostilizada nessa comunidade em que ela vive. Bem, trazendo agora para o exemplo dos gêmeos, a concepção relativista nos diz, ora, os direitos humanos sim são auto-aplicáveis, mas a leitura dos direitos humanos ela deve ser feita segundo o respeito à cultura. Então veja que do salvamento desse gêmeo, do resgate desse gêmeo, sobreviria uma afronta à paz daquela comunidade. Então aquela comunidade, sabendo que esse gêmeo em tese endemoniado teria sido salvo, a paz daquela comunidade seria afrontada de tal sorte que ali haveria necessariamente um sacrifício de um direito humano também daquela comunidade, em detrimento da felicidade apenas de um indivíduo. Temos aí, inclusive, uma vertente utilitarista, quer dizer, se garante a felicidade de um maior número de pessoas. Temos também a exemplo, trazendo agora mais para uma realidade mais nossa, uma realidade mais palpável, tá? Uma realidade mais aferível, que alguns de vocês possam ter contato. Temos também a questão da transfusão sanguínea daqueles que professam a religião de Testemunho de Jeová. Então temos aí uma proibição nessas religiões ou nessa religião de Testemunho de Jeová da realização de transfusão sanguínea. Segundo a crença dessas religiões, o indivíduo submetido à transfusão sanguínea, ainda que seja, para o salvamento de sua vida, ele estaria ali adquirindo impurezas, e essas impurezas acabariam mesclando a sua alma e, de certa sorte, isso afrontaria o direito dessa pessoa à liberdade de consciência e de crença. E aí, para a gente encerrar a nossa discussão e voltar daqui a pouquinho no próximo bloco, a minha pergunta é bem simples, a minha pergunta é bem objetiva. São, na verdade, duas perguntas. A primeira delas é, o médico que se põe que está de plantão, ele recebe de um acidente de carro, por exemplo, alguém que professa a fé de Testemunho de Jeová, o médico, atento à carteira, porque essas pessoas andam com uma carteira informando que a transfusão de sangue não está autorizada, atento a essa carteira, ele realiza ou ele não realiza a transfusão
sanguínea. E ainda, há métodos alternativos, há tratamentos alternativos que substituam essa transfusão sanguínea à altura e com tamanha eficiência à garantia da vida desse acidentado. A gente vê isso aí no próximo bloco.